Um excelente dia, Deus abençoe sua vida de forma gloriosa e tremenda, estendendo seus braços maravilhosos sobre você, seu lar e sua família, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 13, que diz o seguinte: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-os, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nesses últimos dias nós temos ouvido muito nas propagandas vários cantores, artistas dizendo: dá-lhe de comer. A essência desse texto diz muito mais do que simplesmente dar comida. Ela está dizendo algo muito mais profundo. O Senhor Jesus ouviu a notícia que João tinha sido decapitado e ele retirou-se num barco para um lugar deserto e as multidões o seguiram. E ele se compadeceu daquela multidão. Ele curou, ele ministrou sobre a vida daqueles enfermos. E ao cair da tarde, os discípulos viram que aquela multidão estava ali já apertada devido à hora, já bem adiantado, e falou com Jesus para Jesus despedir eles, para que eles pudessem buscar então os pães e buscasse alimento ali naquele lugar, naqueles vilarejos ali por perto. Jesus, porém, disse: olha, não precisa despedir eles, dai-lhes vocês mesmos de comer. Ou seja, uma ordem imperativa do Senhor dizendo para nós ajudarmos o nosso semelhante. Seja em qualquer situação, não só agora na pandemia, em qualquer momento da vida. Nós não podemos despedir ninguém que está passando por uma necessidade. Seja o que você tiver na sua casa, reparta com o que o seu semelhante está precisando. E muito mais ainda, reparta a dádiva maior que Deus lhe deu, o pão da vida. Porque diz aqui que quando Jesus perguntou o que tinha ali, eles disseram que não tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Era muito pouco para aquela multidão. Mas o Senhor orou, abençoou. E abençoando, a Bíblia diz que multiplicou. Multiplicando, ele disse para os discípulos agora, dar para eles. Ele deu para os discípulos e os discípulos deram para a multidão. Diz mais ainda o texto, que eles se comeram, se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres, porque não se contavam as mulheres em Israel. Sabe, querido, eu não sei a dificuldade que o seu semelhante está, seu vizinho, um companheiro, um amigo, uma pessoa distante, talvez quem você nem conheça. Mas é uma realidade. Dai-lhe de comer e dai muito mais a palavra de Deus. Ministre esse pão da vida também. Ministre também aquilo que está faltando ao seu semelhante. Seja o arroz, seja o feijão, seja o que for. Nós temos que erradicar a fome do mundo. Foi o Senhor que nos deu essa ordem. Nós temos que urgentemente suprir as necessidades dos nossos semelhantes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu quero orar sobre o mundo inteiro, sobre a cidade de Paulo Ramos, aqui no Maranhão, sobre o Brasil, sobre a face dessa terra, que seja repreendida a fome em todos os continentes e que o nome do Senhor seja exaltado, que os que plantam saibam separar o que é necessário para os que estão
em pobreza extrema. Que o Senhor levante homens e mulheres que recolham cestos sobrando e haja essa multiplicação de repartir, porque é no repartir que a multiplicação vem. Eu oro, Senhor, crendo na vitória, no nome de Jesus. Que Deus te use como instrumento de repartir com o seu semelhante e você vai ver a multiplicação na sua vida em nome de Jesus. É dando que se recebe. Não pense o contrário. Não queira fazer barganha com Deus. Faça secretamente. Secretamente também Ele te abençoará para a glória de Deus Pai.